Emerson, bem-vindo ao nosso podcast. Na verdade, hoje a gente na correria ali de encontrar pessoas comuns, né? Porque esse podcast é história de gente como a gente. A gente não conseguiu convencer ninguém. Eu falei, deixa eu convidar alguém da nossa própria equipe para contar a história. É gente como a gente também. E o Emerson é responsável pelo conteúdo do Simples Assim nas redes sociais. Tá morrendo de medo, não estava preparado para isso, mas vai fluir. Bora lá. Já é a primeira mensagem desse podcast. Se permita. Simples assim. Relaxa. Emerson, fala rapidinho pra gente sua idade, sua profissão eu já entreguei. De onde você é? Bom, eu tenho 22 anos, eu sou de Trindade. Uma cidade religiosa, né? Aqui também pertinho de Goiânia, 18 quilômetros de Goiânia. Sim, eu não frequento muito por lá, né? Eu fico mais em Goiânia mesmo. Certo. E a gente resolve as coisas mais por aqui. Tá. Trindade tem quantos habitantes? Não sei. É bem pouquinho, né? É bem pequeno. É pequena. Mas vamos lá. Emerson, você tá aí bastante nervoso, pelo que eu tô vendo, mas você fala muito, que eu sei. Certo? E nessa, você me disse que tinha uma história em relação a falar muito. Que você era naturalmente assim, depois houveram alguns comentários que te inibiram e isso mexeu muito com a sua autoestima. Eu falei, é essa história que eu quero no nosso podcast hoje. Pra você que se preocupa muito com o que os outros falam, olha que no caso dele a gente teve uma reação física mesmo, né? Sim. Então conta um pouquinho da sua história em relação à autoestima e a essa característica de falar muito. Vamos lá. Então, eu sou filho de pais separados, então eu tinha que ficar escolhendo, né, entre ir pra casa do meu pai e pra casa da minha mãe, mas acabei que fiquei vivendo na casa da minha avó mesmo, que era ali o meio termo. Trindade. Em Trindade. Aí, por viver com a minha avó sempre ficou trabalhando e tudo mais. Aí a gente ia pra escola, voltava. Enfim, então quem ditava muito, assim, a minha personalidade era a minha família. Então, eu sempre fui muito extrovertido, falava, eu saía nos ônibus e puxava conversa com todo mundo. Meio que não tinha papas na língua. E as pessoas Isso com quantos anos, mais ou menos? Há uns 8 anos, Tá. 9 anos. E pelas pessoas verem essa falta de vergonha, podemos dizer assim, elas achavam isso ruim. Então elas falavam As pessoas quem? a minha família, Sua família. os parentes. Tá. Olhava e falava assim, ele fala demais, ele não devia ser assim. E ficava, tipo, julgando. E isso começou a me... incomodar muito. Tanto que eu comecei a pegar essas palavras pra mim. Falei assim, eu não preciso falar tanto, as pessoas chegando do meu lado, eu não tenho que puxar conversa. Aí foi começando o problema de timidez. Aí antes eu falava muito, agora eu só falava o que era preciso ser falado. E na escola também foi assim. Na escola tinha aquela pessoa que era mais bonita, aquela pessoa que era mais aceita. E eu não. Por eu viver com a minha avó sempre trabalhava pra dar pra gente o básico. Então, a gente nunca comprou roupa. A gente ganhava roupa de outras pessoas. Porque ela trabalhava em casa de pessoas classe média. Então, aí eu vim comprar roupa agora com uns 15 anos, 16 anos, com trabalho já, comecei a trabalhar. Mas antes era roupa dos outros. Então... Isso também ajudou a moldar essa personalidade um pouco sem a propriedade sobre si próprio, né? Você não escolhia o que você queria vestir, né? Era o que você ganhava. Sim. Até que eu lembro, quando eu tinha uns 12, 11 anos, minha avó, ela juntou um dinheiro e sempre vinha um mascate. Antigamente era assim, elas compravam roupa porque vinha um carro na casa vendendo as coisas. E esse rapaz, ele veio e ele trouxe um short que era G e GG. Aí minha avó nunca tinha comprado nada pra mim, assim, em relação ao que ela ganhava. Ela falou, você quer esse short G? Eu falei, claro, quero, eu nunca tinha ganhado. Aí tal, eu fiquei muito feliz. E você tinha quantos anos? Nessa casa, dos 11 a 12 anos. Eu fiquei muito feliz. Vesti o short e fui pra escola. Dava escola estadual. Aí lá teve uma pessoa que olhou, viu, né, que o short era maior do que eu. E falou assim... Nossa, tipo, que short feio. A pessoa, ela nem compra o short que veste, compra um short maior. E isso pegou muito. Então eu fiquei, assim, muito chateado. E eu falei assim, caramba, eu não queria ouvir isso. Era um momento feliz pra mim e se tornou um momento muito triste. Então... Você nunca enfrentou? Nem os comentários da família, nem esse comentário da escola? Nunca enfrentei. Você sempre foi mais
submissos. Sim, ao que as Me pessoas... perdoe a força da palavra. Ao que as pessoas falavam. Sim. Até que, no segundo ano, eu conheci uma pessoa, que é a Ellen, não sei se ela vai estar vendo, e ela me ajudou a enfrentar isso. Ela falou assim, Emerson, você não pode ficar fugindo dos seus problemas, você tem que começar a enfrentar eles, porque... Peraí, Ellen, colega de escola? Colega de escola. Escola, tá. Aí ela falou assim, você precisa começar a enfrentar os seus problemas. Aí eu, então tá bom. Aí ela explicou, ela desenhou numa folha, falou assim, ó, se você foge de um pequeno problema e fica escavando ele, vai chegar uma época que ele vai te engolir lá na frente, vai ser um problema onde você não vai ter como você fugir dele. Aí eu falei... Aí eu falei assim, e ela desenhou muito bonitinho pra mim no papel, um buraco grande. Eu falei, caramba, é melhor resolver essas coisas. Aí foi quando eu comecei a trabalhar, foi quando eu comecei a comprar minhas coisas. E sempre nessa força de vontade, de entender que minha mãe, ela é doméstica, então ela sempre deu o que ela podia dar. Então ela tinha que escolher, ou ela dava presença, ou ela dava mantimento pra gente. Então ela trabalhou 12 anos no Flobanhã, um shopping bem aqui de Goiânia. E o meu pai já foi pedreiro, então ele também trabalhava no limite que ele podia entregar pra gente. E pelo fato da gente morar junto com a minha avó, então sempre que eles vinham, era um momento de muita alegria. Porque eu lembro da minha mãe, esse é um momento muito alegre também pra mim hoje, que sempre que ela chegava com sacolas na mão. Porque como a gente morava em Trindade, ela morava em Senador Canedo, então ela sempre chegava com sacolas da Marisa e tudo mais. E nesse momento, ela não trazia presente só pra gente. Lá na casa da minha avó era 13 netos. 12 a 13. Uhum. Então, era presente pra todo mundo. Nem só pros netos dela, mas pras pessoas... Cuidado pra não bater no microfone. Mas pras pessoas que estavam ali. Uhum. Então, aquele momento me marcava muito. Até que hoje, quando eu vou no mercado, e eu sempre chego em casa com a sacola cheia do mercado, isso me lembra muito. Eu falo assim, caramba, eu tô fazendo o que eu preciso fazer. Uhum. Que é usando o meu trabalho e dando o que minha mãe me deu antigamente. Então, hoje eu moro com a minha mãe. Hoje, quando eu vou no mercado, é um momento muito feliz pra gente. Então, essas pequenas coisas que fez com que eu começasse a vencer a timidez. E pelas pessoas falarem, então, aquele formato de TV, que a pessoa tinha que ter tal tamanho, tinha que ter o cabelo X e tal, tudo isso passou por mim também. Padrão de beleza. O padrão de beleza. Então, antes, meu cabelo era todo ondulado. E eu não queria ter um cabelo ondulado. Eu queria ter um cabelo liso. Aí, o que eu fazia? Eu ia no cabeleireiro e fazia progressiva. E teve esses momentos, sabe? Essas fases. Então, fazia progressiva, descoloria o cabelo e tudo mais. Sempre tentando a aceitação das pessoas. Porque quando você não recebe a aceitação em casa, o que vai definir o seu comportamento lá fora são o que as pessoas dizem. Então, quando você não acredita em si, é o que as pessoas vão falar de você, que você vai reter, que vai definir a sua personalidade, a sua história. Então, foi assim comigo. E assim com a maioria das pessoas. Porque não é todo mundo que acredita em si, que tem aquela pose de falar assim, o que os coaches ensinam hoje, né? Eu sou leão e não sei o quê. Não, eu era um gatinho. E não fazia sentido eu pegar essa estrutura pra mim. Mas, pelo fato de eu depender muito do que os outros falavam, aí veio numa construção da pessoa que era até pouco tempo atrás. Então, até pouco tempo atrás, eu dependia muito do que os outros falavam. Oba, chegamos numa parte boa da história. Isso foi só até pouco tempo atrás. Foi. Então, você mudou. Sim. Maravilhoso. Bora, continua. Então, aí eu conheci o marketing digital, que é o mercado que eu trabalho hoje. Inclusive, pra gente... Então, eu trabalho hoje como social media, criando conteúdo do Simples Assim, de outros clientes também. Uhum. E lá teve uma pessoa que me ajudou muito, que foi a Keila, que é a minha mentora, que começou a falar assim, olha, você precisa acreditar em você. Você é uma pessoa que não sabe a potência que você tem. Então, essas coisas, nas aulas mesmo gravadas, eu fiquei assim, caramba, eu posso fazer aquilo que eu quero fazer. Eu não preciso depender de um salário, que hoje é muito difícil viver com R$1.200, R$1.300, para construir os meus sonhos, porque eu tenho sonhos grandes. Então, quando vinha aquela coisa de eu quero morar no Aldeia do Vale, eu quero ter um carro melhor, eu quero poder dar aquilo que a minha mãe me deu e ainda melhor. Minha mãe tem um sonho de morar em uma casa de 2 andares. E é isso que eu quero construir, sabe? Buscar mais família. Então, as pessoas que olham pra mim vê muito isso. Então, eu me preocupo muito com a minha família. Eu prefiro ficar em casa do que sair. Mas vamos lá.
eu imagino que as pessoas continuam te julgando. Sim. Isso aí acontece na vida de todos nós. Como você reage hoje? Hoje eu sei quem eu sou. Então hoje eu não Isso. dependo do que os outros falam. Hoje eu já Não é mais construí... sobre eles, é sobre você. Sim. Então eu tive um autoconhecimento, de saber quais são as minhas qualidades e quais são Você falou a palavra-chave, os meus... autoconhecimento e depois, também fundamental, a autoaceitação. Sim. Então quando eu me autoconheci, Quando você se conheceu, quando eu me conheci, você se aceitou? sim. Eu fiquei sabendo quem eu era e o que eu não podia Que não é perfeito. fazer... Sim. E tudo bem? Tá tudo bem. E o que eu não podia fazer, eu poderia ter amigos em minha volta que eram pessoas que sabem fazer aquilo que eu não sei. Então eu comecei a parar de ouvir os outros, parar de me cobrar de acordo com o padrão do que as pessoas me colocavam, rótulos, e eu comecei a saber quem eu era. Aí veio o tempo que eu comecei a ir para a igreja, com meus 12 anos, então veio uma construção. Então Tá. não foi de repente isso. Então eu comecei a ir para a igreja, fui no encontro com Deus, conheci o que ele queria para minha vida e tudo mais, que foi um momento primordial. Aí vem uma parte interessante de ser contada, porque por buscar sempre a aceitação das pessoas, isso me importava muito. Então chegava um momento que eu comecei a falar assim: ah, eu não sou um filho legal, eu não sou um amigo legal. Então eu sempre me importava muito com isso. Até que eu falei assim: eu acredito, se eu for me tornar um roqueiro, é o único pessoal que vai me aceitar. Então eu vou comprar roupas pretas e tudo mais, e vou para esse estilo de vida do rock. Porque os roqueiros meio que não Isso é um negligencia. exemplo ou você estava pensando isso mesmo? Era o que eu tava pensando. Tá. Eles não negligenciam as pessoas, porque são pessoas totalmente diferentes ali É dentro. uma tribo. Isso. Tá. É o que eu pensei. Nada contra, acho muito massa. Até que minha mãe, ela tinha conhecido uma pessoa no trabalho e falou assim: Emerson, eu marquei de você e seu irmão para ir para o encontro com Deus. Vocês vão? A gente deu um monte de desculpa. Ah, não, nós não quer ir. Ah, não, é aniversário do nosso primo, não faz sentido e tudo mais. Até que ela convenceu a gente a ir, a gente chegou 5 horas no prédio e o ônibus só saía 8h30. Aí pensa a aflição do meu irmão. O meu irmão trabalhava na época. Ele falou assim, não, 6h30. Falou, mãe, não faz sentido, a gente tá aqui desde as 5 e essa mulher não chegou até agora e tudo mais. E minha mãe falou, fica aí e tal. E a gente ficou até 11 horas pro ônibus sair. Mas aí Eu começou não entendi. Ficaram onde? no prédio da igreja. Ah, tá. Na própria igreja. Chegou o dia de ir pro encontro Tá. e a gente ficou lá esperando. O ônibus Certo. saiu 8h30, a gente chegou bem antes, a gente chegou 4, 5 horas antes O ônibus que saía pra onde? pro encontro. Ah, o encontro era fora da igreja. Isso, que Tá era fora bom. da igreja, numa chácara. Ah, tá. Agora entendi. Aí eu já tinha feito um personagem da pessoa que ia abordar a gente. Tá. Eu falei assim, certeza que deve ser uma mulher de coque, com saião e tudo mais. A E na- evangélica padrão tradicional, assembleia. Tá. E na hora que ela chegou, não era. Era uma menina, uma mulher de 23 anos, com calça, com uma blusa normal e com uma mochila. E o cabelo solto. Tá. Isso já me impressionou. Eu falei assim, caramba, esse negócio aqui é diferente. Quebrou um preconceito. Quebrou um preconceito. Tá. Aí eu fui pro encontro. Lá eu tive minha vida mudada, transformada. Eu entendi um pouco mais que eu tinha nascido no tempo certo, no lugar certo, com a família certa. Uhum. Então isso foi muito primordial pra mim. Tá. Eu falei assim, caramba, é isso que eu preciso. Então, desde 2012, eu comecei a ir pra igreja. Mas mesmo assim, ainda tinha um mundo de fora e tinha esses perrengues que eu enfrentava. Aí foi numa construção. Aí eu comecei a liderar a célula, eu comecei a influenciar pessoas, comecei Começou a confiar mais em você. comecei a confiar mais em mim e tudo mais. Até que eu comecei a fazer a não... fugiu a palavra. A não dar tanta moral para o que os outros falavam. Tá. Aí eu comecei a influenciar pessoas. Então isso para mim foi um momento primordial, que eu comecei a ser líder de célula. Com todo respeito à sua religião e a todas as religiões, tira a primeira e a última letra da palavra Deus. O que fica? Eu. Você encontrou Deus. Você encontrou você. Você se aceitou. E eu acho isso extremamente importante. Obrigado pela sua contribuição aqui ao nosso podcast. E para fechar, eu queria que você dissesse diretamente para a câmera, para nossa audiência, o que você diz o que você diz para quem ainda se preocupa muito, e tem muita gente assim, com o que os outros pensam. Olhando pra lá, né? Aqui. Então tá bom. Você que se preocupa muito com o que as outras pessoas pensam, saiba que isso, você precisa entender que sabe quem você é.
Primeiro, busque autoconhecimento, saiba quais são as suas qualidades, descubra o seu potencial como pessoa e enfrente as pessoas que falam mal de você. Não enfrente debatendo com elas, mas enfrente com os seus resultados. A pessoa que fala, você é fraca, você nunca vai dar nada na vida, comece a estudar, comece a mostrar para essas pessoas, daqui a algum tempo elas vão pedir referências para você. Essas pessoas que falavam mal, uma hora vai pedir sua ajuda. Então, para deixar bem finalizado, é normal você ouvir as pessoas e isso te deixar triste, mas não é normal você se permanecer neste lugar. O que você tem que fazer é buscar autoconhecimento, buscar pessoas que acreditam em você e saber quem você é. Quando você descobre quem você é, você vai muito além do que as pessoas tinham te colocado como um rótulo. Então não aceite rótulo de ninguém, descubra a sua essência e flua nela. Seja, como você mesmo fala, seja simples. Essas pequenas coisas que você tem hoje, essa família que você tem, esses amigos que você tem, são pessoas primordiais. Claro que tem alguns inimigos aí, alguns enviados do diabo para atormentar a nossa vida, mas que você saiba quem você é. Isso faz total diferença. Perfeito, é sobre isso, então, você aceitar quem você é, mas eu acho que a vida também não é só um processo de descoberta, é um processo de determinação também. Sim. Então, cuidado para não ficar perdendo tempo tentando descobrir quem você é. Determine quem você quer ser. Simples assim. Até a próxima. Obrigado. Valeu.